na nossa página do YouTube, tá no nosso canal. Então, sintam-se à vontade para ingressar nesse canal do YouTube, se inscrever, tá? Tem bastante material já disponível por lá. E, alô, Sanzo, você levantou a mão? E a gente vai disponibilizar também um dos outros webinars que a gente já executou. E sintam-se à vontade para entrar, compartilhar com pessoas. É um prazer aí ter vocês. O webinar de hoje, ele vai tratar desse assunto, né, de base industrial, que no começo a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esses conceitos, e na sequência a gente vai passar uma vista mais prática sobre as ferramentas mais importantes dentro do nosso portfólio, que é o Profis História, né, uma ferramenta que deixa muito claro, né, de maneira prática, como que essa questão da base de dados industrial funciona, né, ou deveria funcionar. Os apresentadores de hoje são o Elmer Rocha, que é o nosso gerente comercial, e o Sanzio Cunha, que é o engenheiro de aplicações dentro da Aquarius. Pessoal, dúvidas, escrevam por favor no chat. Ao final das apresentações, a gente também vai abrir o microfone para que vocês possam conversar conosco, né, tirarem as suas dúvidas aí conosco por voz, tá? Mas durante a apresentação, peço que todos deixem aí o microfone em mudo, tá? E vamos lá. Elmer, por favor. Obrigado, Paiola. Bom dia a todos. Paiola, você me ouve bem? Está vendo minha tela? Sim, eu escuto bem. Sua tela também estou vendo. Perfeito. Tá ótimo. Então, obrigado. Agradeço a todos aí pela inscrição para esse webinar, pelo interesse nesse assunto. Vamos falar hoje aí sobre base de dados industrial, em particular o produto da GE, que é o Profis História, versão 8.1. Antes de falar sobre a solução, vou falar rapidamente aqui sobre a Aquarius, né? A Aquarius é uma empresa que está há 35 anos no mercado, conta com uma equipe especializada e com conhecimento amplo em soluções de automação e TI industrial, e é isso que faz a Aquarius uma empresa diferenciada. Hoje nós temos essa capacidade de entender as demandas, as necessidades dos nossos clientes e entregar soluções nesse ambiente de softwares industriais. A Aquarius, ela conta com uma gama de parceiros. Esses parceiros possuem diversas soluções, eu vou pontuar algumas delas aqui, tá? Entre os nossos parceiros, nós temos a Advantech, com soluções de hardware para coleta de dados, PCs industriais, a Alvesi, que é uma empresa alemã com uma solução de gerenciamento de backups e mudanças para o ambiente industrial, chamado Version Dog, a Control Station, uma empresa americana com soluções de gerenciamento e sintonia de malha de controle, a Kaspersky, com soluções de cybersecurity, antivírus e proteção para o ambiente industrial, a GE, que é o nosso parceiro de mais longa data, nós somos distribuidores no Brasil desde 2002 das soluções da GE Digital. A Max Solutions, uma empresa do Reino Unido com soluções de gerenciamento de alarmes. A Matricon OPC com drivers, OPC servers, soluções de tuneladores. PTC, com soluções de plataforma de IoT para o ambiente industrial e também uma extensão de realidade aumentada.
Team Manager, como uma solução para gerenciamento de Team Clients no ambiente industrial, e, por último, a Transpara, que possui uma solução para visualização de indicadores de desempenho, né, chamado Visual KPI. Então, essa é a nossa rede de parceiros, e é com essas parcerias que a gente entrega soluções completas para os nossos clientes. Aqui eu vou passar rapidamente um vídeo sobre a Aquarius. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi bem breve aí para vocês entenderem, né, como nós entregamos essas soluções para os clientes. E hoje a gente vai falar sobre o historiador, que é essa peça central, né, esse elo de ligação entre informações dos sistemas de chão de fábrica, né, sistemas SCADA e outros dispositivos, com o ambiente corporativo, a tomada de decisões, né? Ele pode alimentar diversos outros sistemas envolvendo gestão de produção, eficiência, malhas de controle e por aí vai. Um ponto importante, né, o Historian, ele é um banco de dados industrial, né, e as aplicações industriais, elas têm particularidades, entre elas, né, o armazenamento de grande volume de dados e armazenamento de dados em alta frequência. Isso é pertinente à quantidade de instrumentos, equipamentos que estão em operação na planta. Então, para análise, você precisa capturar essas informações segundo a segundo, né, e de todos os seus instrumentos e de todos os seus equipamentos. É importante também ter essa capacidade de estudo de longos períodos, então você poder comparar diferentes campanhas de produção ou períodos, diferentes lotes, né, tudo isso você ter uma base de dados central para análise, e também a questão de cálculos temporais para muitas variáveis, né? O Historian, ele tem essa natureza de um banco de dados temporal. Aqui passando uma visão geral, né, como o historiador ele se insere, né, nesse contexto de informações. Então, como vocês estão vendo na parte inferior aqui desse diagrama, nós temos os tags, ou as tags que estão configuradas nos sistemas de controle, sejam eles SCADAs, PLCs, STCDs ou DCS, né? E só que a nomenclatura utilizada para essas tags normalmente não diz muita coisa, né? Pode ser uma temperatura, uma vazão, algum tipo de totalização, né? E é no banco de dados histórico, né, nessa base temporal, que ela começa a tomar forma, né, e a gente consegue entender onde ela se insere no processo. Então, se eu tenho uma determinada linha de produção, uma planta, em que área, né, produtiva eu tenho aquela variável, eu já começo a dar alguma forma para essa informação dentro do banco de dados histórico, também chamado de PINs. Já na plataforma imediatamente superior, que seria o ambiente já de MES, você já começa a dar contexto para essa informação. Então, a gente consegue caracterizar eventos, né, do tipo parada, o momento de início, o momento de fim, eu consigo cruzar essas informações, né, de modo a reportar essa informação que foi contextualizada no ambiente MES para um ambiente de ERP, para tomada de decisões pela equipe, seja equipe de manutenção ou equipe de operações, né? Então, é dessa forma que o
o banco de dados histórico, né, o PINS, ele começa a alimentar esses outros sistemas. E falando também um pouco dessas diferenças entre um banco de dados de base temporal ou historiador e um banco de dados relacional, a gente sabe que o banco de dados relacional, ele tem uma estrutura baseada em tabelas. Então, eu posso, na verdade, cruzar as informações ou até mesmo dividir essas informações, mas a gente trabalha com uma hierarquia de dados, né, que ela é bastante descentralizada. Então, para o tipo de informação que a gente deseja armazenar em alta quantidade, em alta velocidade, o banco de dados temporal, ele tem um grande diferencial, que é poder capturar uma grande quantidade de dados, né, seja em períodos, e aqui a gente coloca esse diagrama, né, como períodos com início e fim determinado, e acessar o disco, armazenar aquele dado de uma forma mais eficiente, né, fazendo compressão desses dados, trabalhando com algoritmos de banda morta. Então, com isso, a gente consegue atingir uma escala muito maior aí de pontos e valores escritos ou recuperados, né, valores de leitura. Aqui nessa parte de baixo, vocês estão vendo aí que a gente poderia chegar até 20 milhões de tags por servidor do História. Então, eu mencionei rapidamente a questão de compressão ou banda morta, e aqui, só para dar uma visão geral em relação à eficiência do banco de dados histórico, o PINS, em relação ao banco de dados relacional. Então, são dois exemplos. Esse primeiro exemplo, ele coloca uma condição aqui de 500 valores, utilizando ponto flutuante, isso por segundo, né, sem utilização de banda morta, sem qualquer tipo de escala ou compressão de arquivo, enquanto um historiador, ele ocuparia 73 GB por ano, né, num HD, um banco de dados relacional utilizaria 528 gigabytes de espaço em disco, tá? E se a gente fosse trabalhar com a compressão de arquivo, esse ganho, esse aumento de desempenho seria muito maior. Vocês veem que poderia chegar aí a 30 gigabytes ano em relação a um banco de dados do tipo relacional que ocuparia os mesmos 528 gigabytes por ano. Então, é realmente um ganho expressivo aí de espaço em disco, né, e isso vai possibilitar o armazenamento em um prazo muito maior aí, e ocupando um espaço em disco menor. Então, isso era para dar uma visão geral dos diferenciais, né, entre o banco de dados de base temporal e um banco de dados relacional. E agora a gente vai falar do Prophecy Historian, que é a solução da GE Digital. Um ponto importante é colocar o Historian como um elemento central nesse processo de melhoria contínua, que é sempre buscado pelas empresas, né? Então, isso envolve a gente conectar sistemas existentes, coletar essas informações, armazenar também de forma eficiente, e a partir disso a gente monitorar o processo, né? Sempre com o objetivo de tomar as decisões certas, buscar a otimização dos processos. Então, o Historian, ele se insere nesse contexto, tá? De melhoria contínua dos processos, tá? Fazendo um armazenamento de forma eficiente, de um grande volume de dados, e que vai permitir a análise posterior desses dados. E a gente está sempre falando de escala industrial. Eu já tinha pontuado anteriormente que um banco de dados como o Historian pode chegar aí a 20 milhões de pontos, né, capturando dados de toda a organização. Isso, na verdade, se refere a diferentes plantas, unidades industriais. Ele permite trabalhar com milhares de coletores de dados. Eu vou detalhar isso um pouco mais à frente, como é a arquitetura do Historian. Pode chegar a uma escala de captura de dados em milissegundos,
tá? E a gente tem casos em que a gente consegue atingir aí centenas de clientes, a gente tem centenas de usuários, né? Resgatando informações que estão dentro do História. Então, só com um banco de dados eficiente, eu vou conseguir, ao mesmo tempo, escrever informações e ler essas informações, tá? Sendo que a migração, eu diria, o aumento de escala do História, ele é feito de uma forma bastante transparente e tranquila. A gente consegue, desde uma linha, unidade industrial, podendo chegar aí até o ambiente corporativo, tá? Mantendo uma mesma estrutura de dados, e isso facilitando o acesso e a obtenção da informação. Então, já que a gente está falando de informação, ela é uma questão chave aí na transformação digital das empresas. E eu coloco aqui uma situação real, que pode ser de um técnico, engenheiro, né, que precisa saber a lista de bombas que estão em funcionamento em um dado momento, quais equipamentos estão em uma determinada linha de produção, qual seria a situação das máquinas nessa linha, você verificar a tendência de temperatura em um determinado motor, né? Agora, imagina você precisar dessas informações para tomar alguma ação e você não sabe dizer o nome das tags. Então, nesse ponto, o produto, essa solução História evoluiu bastante e a gente hoje consegue entregar a informação contextualizada. Então, a gente tem os dados, mais esse contexto, uma hierarquia desses dados, entregando a informação que é a peça fundamental aí para a transformação digital. Sobre os motivos que levam os clientes a adotar o História, né, a gente tem três, digamos, competidores internos que uma empresa pode ter, né, mas para pontuar, em relação ao banco de dados do tipo relacional, a gente já falou um pouquinho antes, né, mas o História, ele é específico para dados temporais, então a gente consegue aquisitar dados segundo a segundo, ele tem uma estrutura interna para manter esses dados, né, ele trabalha com uma compressão e isso permite esse armazenamento mais econômico, você economizar espaço em disco, e trabalhar com coletores nativos, né, padrões industriais, do tipo OPC-DA, OPC-UA ou outros, né. O que a gente também enxerga muito nas empresas dados que são guardados em planilhas de Excel. E isso é um problema, porque as pessoas podem duplicar essas planilhas, podem trabalhar com versões diferentes, né? E quando a gente está falando de dados aquisitados segundo a segundo, diria, é inviável você trabalhar com soluções desse tipo. Então, quando você tem essa duplicidade de informação em planilhas, você não tem o que é chamado aí a única fonte da verdade. O Excel é algo aberto, né? Não tem segurança, diferente do História, onde você tem todo um controle de usuários, mapeamento dos tags, né? E já foi pontuado anteriormente que o História permite atingir aí milhões de tags e tudo mais. E quando a gente compara com outras soluções de mercado, é importante pontuar que o História é uma solução bastante consolidada, com mais de 20 anos de existência, adotada por grandes empresas em todo o mundo. Hoje tem um diferencial que é essa ferramenta de visualização com tecnologia HTML5, isso permite o acesso às informações, seja de um computador com um browser, até um tablet, um smartphone, usando recursos nativos do navegador. Ele é preparado para trabalhar com ambientes de Big Data, né, transformar esses dados e fazer uma ingestão em ambientes cloud, como Azure, né, para dar um exemplo, e ele é parte de um portfólio amplo de soluções da GE. Então, nós temos soluções como Plant Applications e outras que podem se aproveitar ou capturar informações que estão na História para contextualização e tomada de decisões.
E é isso. Então, a gente falou muito da única fonte da verdade. Quando uma empresa ela tem uma solução como Historian, ela sabe exatamente onde buscar a informação, né, para gerar relatórios, para tomar as decisões. Ela não fica buscando isso em fontes diferentes, né? E isso diminui a complexidade para as pessoas que estão à frente das operações, da manutenção, tá? E muito importante, hoje, com o ambiente integrado que as empresas possuem, redes, né, é possível que uma pessoa, mesmo em outro local no mundo, ela consiga acessar essa informação do Historian. Eu pontuei anteriormente em relação ao visualizador, esse ambiente de visualização web dos dados, mas a gente tem outros recursos também, Excel, ADIM, tem conectividade bastante aberta com outros bancos de dados, então essa informação ela vai estar disponível em qualquer lugar e a qualquer hora, tá? Quando a gente fala da implantação do Historian, ele se diferencia justamente por ser um tipo de solução muito fácil de instalar e começar a trabalhar com ele. Então, a instalação dele tem aí um wizard bastante parecido com o processo aí Next Finish, ele é bastante eficiente nesse ponto, bastante fácil de configurar também, possui um administrador para ambiente Windows, um sistema de administração também para ambiente web, e isso torna esse processo de configuração bastante rápido, fácil de manter. No geral, você tem sistemas rodando aí 24 horas, 7 dias por semana, sem necessidade aí de manutenção constante, tá? E muito fácil de extrair os dados. Eu pontuei a ferramenta web, que o Sanzio vai demonstrar mais adiante, mas a gente tem o Excel ADIM e outras formas de obter os dados que estão no Historian. Tá? Isso faz com que o Historian ele tenha um custo menor por dado armazenado, já que ele é fácil de implantar, tem algoritmos de compressão de altíssima eficiência e tem ferramentas internas aí para melhorar o desempenho. Tá? Isso, na verdade, se reflete ou tá dentro da ferramenta na forma de sistemas de compressão de alta eficiência, essa coleta baseada em condições, data stores, onde você pode segregar a amostragem, o tag por tipo de amostragem, velocidade de amostragem desse tag, tá? E além de outras funcionalidades, comunicação server-to-server, diagnóstico de performance e estando pronto aí para ambientes cloud como o Azure. Esse diagrama, ele mostra, então, um pouco da arquitetura do Historian, e vocês podem ver que na parte de baixo a gente tem os coletores, tá? E eventualmente outros sistemas aos quais a gente pode se conectar. Do lado esquerdo vocês veem aí que a gente tem o Historian, ele pode ter uma arquitetura descentralizada, um Historian alimentar outro Historian central. Nós temos a capacidade de se conectar com outros historiadores de mercado, capturar informações de arquivos, chegando até sistemas escada, que seria a condição mais comum aí na indústria, né? Sistemas, sejam da GE ou de outros fabricantes, a gente capturar informações via OPCDA e fazer essa transferência de dados para o servidor do Historian, né? Quando a gente fala ainda desses coletores, eles trabalham com tecnologias OPC, DA, AE, ou tecnologias mais recentes como a PCUA, MQTT, e coletores de cálculo, chegando até coletores de expressões em Python. Quando essas informações elas estão armazenadas aqui no servidor do Historian, elas podem ser acessadas
através aqui do ambiente de tendências, web, você tem também o ambiente de administração, seja ele o aplicativo para o Windows ou então para o ambiente web, mas ele tem uma conectividade bastante aberta, com uma API própria ou APIs abertas como a API REST, né, usando tecnologia REST para visualização por aplicativos de terceiros aí. Então, é uma plataforma bastante aberta aí e amigável com outros ambientes. E falando sobre as funcionalidades do coletor, tá? Aqui é só para mostrar um pouco de como é feita, né, é feito esse armazenamento. Então, nós temos alguns recursos de banda morta, e isso faz com que a redução seja realmente expressiva aí no armazenamento de dados no Historian. Aqui no canto superior direito, vocês estão vendo também um gráfico aqui, onde a gente tem um cálculo de eficiência entre o banco de dados relacional, que é essa primeira coluna aqui mais alta, com as demais colunas, que seriam o Historian sem compressão ou com compressão dos dados. Então, ele realmente é muito eficiente por trabalhar com esses algoritmos de compressão. O Historian é um produto extremamente confiável e estável, né? Por isso essa disponibilidade 24/7. A gente tem todo um sistema de coletores e de armazenamento temporário, né? Uma espécie de buffer que a gente tem nesses coletores, que é a funcionalidade Store and Forward. E isso é o que torna o Historian um produto robusto para essas aplicações de missão crítica, né, que são fundamentais aí para as operações das empresas. Então, falando só um pouco mais detalhadamente aqui do Store and Forward do coletor, então a gente tem essa situação, né, eu posso ter uma comunicação perdida e esses dados, eles vão sendo armazenados localmente nesse coletor, e assim que a comunicação ela retorna, a gente consegue transferir esses dados para o servidor do Historian. Então, isso torna a solução muito robusta, né? A gente não tem perda de dados nesse processo. E falando sobre esse ambiente de administração, desde a versão 7.0, o Historian ele tem esse administrador, ou esse ambiente de administração para um ambiente web. Então, através dele, é possível tanto verificar as condições gerais do servidor, se ele está ativo, a situação dos coletores, você verificar se houve alguma interrupção na comunicação, qual está sendo a taxa de comunicação, e, por último, enxergar os clientes que estão conectados ao Historian, tá? Então, com isso, eu consigo ter uma visão geral, um dashboard geral para a administração do Historian. E do lado direito, vocês estão vendo aqui uma janela para configuração dos tags do Historian. Então, onde determino se eu vou trabalhar com compressão ou não no coletor, se eu vou trabalhar com alguma banda morta. Então, é bastante intuitivo e de fácil acesso através desse ambiente aqui, tá? Algo bastante interessante que surgiu já nas versões 8.0 e 8.1 é essa sinergia com outras soluções da GE, no caso o Operations Hub, e o Historian agora ele oferece uma ferramenta que é o Historian Analysis,
é uma ferramenta que utiliza essa tecnologia do Operations Hub, na qual é possível agregar múltiplas informações e contextualizar. Então, eu volto àquela questão inicial, né? A navegação para o usuário, ele entender onde está aquela informação que ele precisa, hoje está disponibilizado de uma forma muito mais fácil. Essa organização dos ativos, das informações, ela obedece uma norma, que é a ISA S95, e todo esse ambiente de administração, da hierarquia e do acesso aos dados também está dentro de um ambiente web. Com isso, todos os clientes que hoje, né, possuem o História 8.1, eles vão poder utilizar essas funcionalidades aí para acessar as informações das variáveis no História. Vocês vão ver na demonstração que o Sanzio vai fazer daqui a pouquinho, que essa ferramenta web, ela tem múltiplas funcionalidades aí, desde da visualização dos dados e fazendo a pesquisa pelo tag, hoje que a gente chama de flat tag, né, um alias que é dado ao tag, mas também essa pesquisa por hierarquia de ativos, e ela vai permitir você salvar os seus favoritos, gravar anotações, ter acesso a estatísticas daquele período estudado, né, estatísticas básicas, né, mínima, máxima, média de desvio padrão, e poder salvar esses arquivos em formato CSV ou imprimir esses dados, tá? E já fechando aqui a minha parte, a gente tem um novo Excel Add-in alinhado com essa tecnologia do Operations Hub. Então, com esse novo Excel Add-in, eu posso fazer uma pesquisa pelo modelo criado, né, um modelo de ativos criados, e aí a gente, com isso, consegue fazer uma busca mais rápida, mais eficiente das informações que estão no História, tá? Para pontuar uma também inovação aí que veio com a versão 8.1 do História, é uma ferramenta de ETL voltada para troca de dados entre historiadores, né, de uma forma bastante eficiente. Então, a gente consegue pegar dados temporais, dados de alarmes e eventos, e dados até de outros historiadores, compactar esses dados, transmitir essas informações de uma forma eficiente e fazer essa ingestão de dados em outros sistemas, em outros servidores de história, de uma forma bastante eficiente, né? E isso pode ser bastante útil quando a empresa enfrenta desafios aí em relação às redes de comunicação, intermitência, né? Essa ferramenta de ETL vem para ajudar bastante nisso daí. Tá? Sendo que o História, nessa versão mais recente, também tem um distribuidor para o Azure IoT Hub. Então, para aqueles usuários que querem utilizar ferramentas de análise no Azure e trabalhar os dados nesse outro ambiente, a gente consegue fazer essa transferência de dados de uma forma bastante eficiente. Então, da minha parte, a princípio é isso daqui. Eu vou deixar agora a palavra com o Sanzio, que vai fazer a demonstração. Tá ok? Obrigado, Sanzio, você está na escuta? Oi, Elmer, bom dia a todos. Estou sim. Vocês já conseguem ver minha tela, certo? Pessoal, me ouvem? Eu te ouço. Dá para te ouvir sim, Sanzio. Tá, ok. E já conseguem ver a minha tela, correto? Sim. Ótimo, maravilha. Vamos lá, pessoal. A minha ideia aqui hoje é fazer uma rápida demonstração a respeito do História Análises, tá? Como o Elmer comentou, o História Análises ele foi lançado recentemente em passo com o Operations Hub, tá?
para que fique bastante claro, o Operations Hub é uma ideia da GE em ter uma centralização das operações, né? O próprio nome é bastante intuitivo. E ele centralizar toda a parte de visualização, toda a parte de interação com o usuário de vários produtos da GE, tá? Incluindo, obviamente, o História e alguns outros, tá? E hoje eu vou apresentar um dos aplicativos que o Operations Hub trouxe na versão 8.1 do História, principalmente, que é o História Análise. Então, o História Análise é um aplicativo dentro do Operations Hub, tá? Esse aqui é a tela inicial do História Análise, tá? Bastante simples, bastante intuitiva de se operar, tá? Alguns menus aqui para que vocês entendam. Basicamente, você acessa com o usuário, tá? Ele, inclusive, pode ser integrado ao AD da sua empresa. Então, esse usuário aqui pode ser o mesmo usuário de rede e tudo mais para facilitar o acesso, tá? Aqui eu tenho uma abazinha de como eu quero ver as tendências. Mais tarde eu vou mostrar a segunda aba, que é de tendências múltiplas, tá bom? E aqui é a área de trabalho principal, tá? Basicamente aqui vai aparecer uma tendência e eu tenho alguns comandos aqui, que eu vou mostrando aí ao longo da demonstração. Uma das primeiras coisas que eu gosto de mostrar nesse História Análise é uma questão que o Homer comentou, que é a hierarquia de tags, tá? A hierarquia de ativos, desculpa. Como a gente sabe, em algumas ocasiões, o História pode ter milhares de tags ou até eventualmente milhões de tags. Agora imagina eu buscar no meu servidor de História várias tags. Aqui eu tenho pouco, no meu servidor de demonstração, por sorte eu tenho poucos, mas imagina que eu tivesse várias, milhões de tags e principalmente eu não sei o nome exato de cada uma das tags. Eu tivesse que navegar por cada uma dessas janelas, tá? Por cada uma dessas listas de tags, ou até buscar por nomes e tudo mais. Então, para facilitar isso, foi criado justamente essa ideia de navegação via assets, tá? Via ativos. Árvore de ativos. Então eu crio dentro do Operations Hub essa árvore de ativos e aqui ela me aparece para ser utilizada, tá? Aqui eu tenho uma demonstração, a minha fábrica de sopa, a Soup Inc., tá? Ela tem basicamente 3 níveis que foi configurado nesse exemplo, tá? Ele tem o nível de corporação, né, de enterprise, o nível de linha, e cada um desses níveis de linha tem um nível de equipamento. Então, o primeiro nesse caso aqui eu configurei com 3 linhas, tá? É o cozinhador de sopa e as 2 linhas de invase de sopa, tá? Eu vou escolher aqui o soup cooker, tá? E nesse soup cooker ele tem o batch cooker, tá? Que é o cozinhador, a batelada que produz as sopas, tá? E aqui vocês podem perceber que quando eu navego dentro desses assets, ao final ele me aparece, ou no nível que eu escolhi, ele me aparece algumas tags. Eu configurei para que essas tags estejam associadas a esses níveis. E eu posso ter tags associados a qualquer nível que seja, tá? Nesse caso está configurado para ter tags no nível de equipamento, mas eu posso ter tags tanto no nível Enterprise, como no nível de linha ou no nível de equipamento, tá? E eu posso criar mais níveis, tá? Não existe uma limitação de quantos níveis eu posso criar. Tá bom? E aí, só como exemplo, quando eu clico aqui e seleciono essas 2 tags, eu jogo elas aqui para minha área de trabalho, para visualizar as tendências dessas tags, né? E para visualizar elas, eu tenho basicamente duas
duas possibilidades, tá? Uma visualização live, né, uma visualização ao vivo e uma visualização histórica, tá? E aqui eu escolho o último 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos e assim por diante, tá bom? Vamos colocar aqui umas 2 horas para a gente ver qual é o comportamento dessa tag nas últimas 2 horas. Opa. Eita. Será que... Parece que a internet me traiu aqui, Vamos tentar carregar novamente. Bom, enfim, eu acredito que eu esteja passando por uma instabilidade aqui da minha conexão. Mas só para mostrar para vocês que aqui eu tenho esse modo live, né, e o modo histórico, tá? Qual é a diferença básica? No modo histórico, eu determino aqui uma janela de tempo para que eu possa mostrar esses dados, tá bom? Então, aqui eu consigo determinar qual é o início, qual é a duração a partir desse início, e o mais legal, eu consigo determinar também aqui uma metodologia de amostragem, né? Um sampling mode, tá ok? Isso aqui é bastante legal porque, como o Elmer mostrou, eu consigo colocar aqui algumas estatísticas básicas, tá? Mínimo, máximo, total. Essa de total aqui eu gosto especialmente porque eu consigo, por exemplo, a partir de uma variável de vazão, por exemplo, determinar ali a área sobre a curva e determinar o total que passou ali. Então, por exemplo, eu tenho um medidor de vazão que mede em metros cúbicos por hora. A partir do momento que eu utilizo isso aqui, eu consigo saber qual é a quantidade de metros cúbicos que passou dentro daquele intervalo de tempo determinado aqui. Tá? Esse sampling mode, esse modo de amostragem é bastante interessante. E eu posso, obviamente, colocar aqui qual é a frequência, né, de amostragem. Eu posso, ao invés de amostrar a cada 5 segundos, amostrar a cada 5 minutos, por hora, enfim, e fazer essas amostragens de acordo com o que eu necessitar. Vamos ver aqui se eu já consigo... Vocês ainda estão me ouvindo normalmente? Sim, dá para te ouvir. Sim, sim. Ah, legal. Tá. Eu acho que foi uma conexão aqui com o meu servidor. Mas vamos lá. Voltando aqui, vamos supor que eu queira, por exemplo, ao invés de ir no batch cooker, eu queira ir na enchedora da linha número 1, tá? Eu vou selecionar essa tag aqui de count, de downtime. Basicamente, essas duas tags mostram quantas latas foram enchidas e quais foram os períodos de parada dessa máquina, né? Aqui eu tenho algumas coisas interessantes. Eu posso colocar aqui notas, por exemplo, tá? Quando eu ativo essa chavinha aqui, eu vou fechar aqui o meu menu, eu posso determinar, eu posso vir aqui, clicar e falar e dizer, por exemplo, nesse caso que foi uma parada, qual é o motivo dessa parada? Por exemplo, falta de energia elétrica, por exemplo, e salvar esse motivo de parada. E as pessoas que navegam dentro dessa
dentro dessa mesma tendência, podem enxergar essa nota que eu fiz, tá? Então, isso pode facilitar bastante a comunicação entre as áreas. Outras coisas que podem ser feitas aqui é ver aquelas estatísticas que eu mostrei anteriormente, que podem ser amostradas de uma forma resumida aqui. Então, cada uma das tags tem uma estatística. Eu posso fazer... não era nesse aqui, era nesse. Eu posso exportar os dados, eu posso imprimir os dados, então eu posso exportar em um CSV, por exemplo. Facilmente eu exportei aqui para um CSV, tá ok? Fazer toda a navegação de zoom em um eixo, no eixo X, no eixo Y, ou em mais de um eixo, tá? E, finalmente, criar um favorito. Bom, se eu utilizo aquela tendência todos os dias, por que não escrever aqui um favorito, tá? E acrescentar ela aqui, tá legal? Então, aqui eu tenho vários favoritos e eu consigo criar um favorito, tá bom? Finalmente, para demonstrar uma última funcionalidade aqui, eu vou demonstrar aqui as múltiplas tendências, tá? Vamos supor, por exemplo, que eu queira comparar duas linhas, tá legal? Então, eu quero comparar a linha o enchedor número 1 com o enchedor número 2, tá? Então, eu venho aqui no enchedor número 1, fileiro 1, e eu quero mostrar a contagem e o downtime dela nas últimas 2 horas, por exemplo. Tá legal? Legal, aqui está a linha número 1, com a contagem e o downtime dela, tá ok? Mas eu também quero ver ao mesmo tempo, nesse mesmo intervalo de tempo, a linha número 2, tá? Porque, bom, eu quero comparar as duas linhas, afinal de contas. Então, eu seleciono aqui a contagem downtime, digo que também é nas últimas 2 horas. Os dois estão em modo live, então eles vão atualizando em conjunto, tá? E eu consigo aqui montar uma tendência sobrepostas, utilizando essa opção aqui de múltiplas tendências, Multiple Trend View, ok? Então eu consigo sobrepor essas duas tendências, tá? Para que seja mais fácil de observar, tá legal? Bom, a ideia principal desse aplicativo, o História Análises, é dar ao usuário, seja um usuário de processo, um usuário de operação, o poder de visualizar os dados do Historian com muita facilidade, uma visualização simples, uma visualização concisa, mas que dá um poder de visualização e de tomada de decisão bastante importante para esse usuário, tá, pessoal? Então, esse é o principal objetivo e o principal apelo de utilizar o História Análises, tá? E além de ser muito simples, as pessoas podem ser treinadas com poucas horas de demonstração. Eu consigo treinar as pessoas para que elas consigam utilizar esses dados e começar a tirar insights e tirar ideias a partir daquela análise de dados. Imagina o pessoal de processo para qualidade, o pessoal de produção, ou até mesmo o pessoal de manutenção para fazer uma análise de causa raiz do que aconteceu em um determinado equipamento, tá? Então, assim, essa foi aqui a minha demonstração sobre o História Análises, e caso tenha alguma dúvida, caso tenha ficado alguma questão a respeito dele, nós vamos conversar aí na volta com o Elmer, e a partir das dúvidas que forem surgindo, tá ok? Joia. Obrigado, Sanzio. Vou voltar a compartilhar minha tela. Já consegue ver minha tela novamente? Sim, Elmer. Tá ok, obrigado. Então, para a gente fechar o webinar, vou falar um pouquinho aqui sobre a questão de atualização do História, né? Por que e como atualizar.
E para falar de atualização, é importante dar para vocês esse timeline aqui do História, vem desde a versão 3.5, lá em 2009, né, e hoje a gente está na versão 8.1, né, foi lançada no começo desse ano. Acho que vocês conseguem notar aqui uma diferença de cores, né, entre as versões. Aqui na parte de baixo, na verdade, tem quais foram as melhorias, né, em cada uma dessas versões, mas um ponto bastante crítico, né, é em relação aos sistemas operacionais compatíveis com o História. Então, vocês podem ver aqui que lá na versão 4.5, né, foi a última versão compatível com o Windows Server 2003, depois na versão 5.0 já foi a última versão compatível com o Server 2008, né, e hoje o História ele é compatível com os sistemas operacionais mais recentes, seja o Windows Server ou o Windows Professional, tá? Mas todos eles têm um roadmap aqui com relação ao suporte. Então, esses que estão numa cor mais clarinha aqui já não tem mais suporte pela GE, e alguns já têm um fim de suporte programado aí até 2024, sendo que as versões correntes, né, são perfeitamente suportadas aí pela GE e pela Aquarius. Então, é importante se planejar para fazer essa modernização aí, e com isso receber essas melhorias aqui no desenvolvimento da solução, né? Como a gente falou, desde a versão 7.0 a gente tem essa funcionalidade de visualização por um aplicativo web, né, que chamava Web Trend Client. Hoje a gente oferece o História Analysis, baseado no Operations Hub, tá? Então, é importante para ter esses benefícios aí que vieram com o incremento aí da ferramenta, tá? Pessoal, o que eu tinha para falar em linhas gerais aí do História é isso. Eu agradeço a participação de todos, né? E a gente tem alguns minutinhos aí para falar sobre dúvidas eventuais que vocês tenham. Então, fiquem à vontade aí para abrir o microfone e colocar aí quaisquer perguntas aí sobre o História. Para mim aqui, Elmer, quais são as possibilidades de integração do História com ferramentas de análise? Acho que é alguma coisa no sentido de o que mais além do História Análises, etc., você pode usar para visualizar dados do História. Sim. Será que o Sandro prefere responder essa pergunta? Claro, claro. Bom, eu não sei quem exatamente fez essa pergunta, mas o História, de fato, além de ter o História Análises, né, ele possui algumas possibilidades de integração, tá? Principalmente para ferramentas de terceiros. Então, eu consigo, por exemplo, conectar uma ferramenta de BI, seja o Power BI ou outras ferramentas, via ODBC, por exemplo, é uma possibilidade para uma quantidade razoável de dados, e também o próprio História, ele expõe aí uma API do tipo REST, para que outras ferramentas possam se conectar nele, fazer consultas, tá? Então, essa é uma outra possibilidade de integração do História com outras ferramentas de análise. Tá legal? Existem algumas outras mais específicas, mas em geral são essas que são usadas e mais indicadas em termos de desempenho, tá ok? Caso precisem ter alguma conversa específica ou tem alguma situação que não foi coberta, por favor, nos avisem que nós estamos aqui disponível para ajudar. Eu gostaria até de complementar a resposta do Sanzio, falando que o História, de fato, assim, ele tem sido, né, e sempre foi uma ferramenta de apoio a diversos aplicativos industriais, né?
ele é meio que uma ferramenta de back-end, né? Ele está ali para coletar dados, armazenar e entregá-los para ferramentas que vão analisar isso daí depois, né? Então, assim, a integração pode ser a mais diversa possível, né? Desde ferramentas dedicadas a algum tipo de resultado específico, como até algumas que a gente citou em outros webinars, né? Por exemplo, a ferramenta de gestão de malhas de controle, ou a ferramenta para a parte de análise de alarmes, enfim, ferramentas que vão fazer um uso específico desses dados históricos, e até ferramentas mais gerais, assim, né? Para uma análise mais genérica, né? Entre aspas. Ferramentas, por exemplo, muito integradas recentemente, e que a gente tem tido uma série de questionamentos sobre essa possibilidade de integração, são ferramentas de BI. Tem sido cada vez mais comum, né, o pessoal dentro da indústria fazer o uso de uma ferramenta como Qlik, né, Power BI, Tableau, etc. E essas ferramentas também poderiam se conectar a ferramentas como História. Tá? Então, isso também tem sido uma demanda interessante aí da indústria. E há ferramentas extremamente simples, né, como, por exemplo, um Excel Add-in que o História já traz, né, por default, junto da ferramenta, onde o pessoal que já tradicionalmente mexe ali com alguma planilha de Excel e que até então ficava ali alimentando manualmente esses dados em cada célula, agora ele puxa nessa célula dados automaticamente dessa ferramenta de históricos, né? Então ele faz aquele estudo, usa aquela planilha como ele sempre usou, só que alimentada de maneira automática com muito menos esforço, né? Por essa análise diária, semanal que ele costumava fazer. O Ivan levantou a mão uma hora. Você gostaria de comentar alguma coisa, Ivan? Ok. Eu acho que uma questão que bate em todo mundo aí, que sempre o cliente pergunta, é quando é que eu devo usar um historiador desse porte, já que eu tenho os historiadores já disponíveis nos meus produtos normalmente, né? Os próprios aplicativos da GE tem, etc. e tal, e todos eles também, de uma forma ou de outra, já conversam com o Power BI, já conversam com todas as ferramentas mais modernas, quer dizer, meio que em terra de céu quem tem o olho é rei, tá? Eu vejo como justificativa aquilo que a gente tinha há 30 anos atrás, quando surgiram esses primeiros historiadores, né? Em massa, que é a compactação dos dados e a capacidade de gerenciar um grande volume de dados ao mesmo tempo. Tá? E aí, hoje, com as tecnologias de Big Data e essas coisas, extrair alguma coisa importante disso, além do que a gente vê no História Analysis, tá? Que é justamente ver problemas no processo, ver problemas de produção, ver problemas de coisa, tá? Então, ele é, como você mesmo bem disse, um elo de interface, mas é um elo de interface que representa uma diferenciação importante com o que a gente já tem hoje, que é a alta capacidade que ele tem de armazenar e de comprimir dados, tá? E de disponibilizar esses dados também de forma muito rápida, tá? Você consegue puxar o dado, por exemplo, de uma variável da planta de um ano inteiro em questão de segundos, tá? Então, isso sim é que eu fiz a pergunta, mas eu mesmo respondi, porque é uma coisa que sempre os clientes me perguntam, eu tá? acho que você respondeu muito bem a sua pergunta, né? É exatamente isso, Ivan. Eu acho O importante software tem que ser porque usado exatamente nesses momentos, onde você precisa, né, de um desempenho melhor, não só em termos de coleta, mas armazenamento e principalmente depois a apresentação de dados, né? Então, às vezes, uma simples tela que você puxa num portal web, a gente já mostrou aqui, por exemplo, uma aplicação de gestão de KPIs na web, né? Às vezes, para você calcular simplesmente um KPIzinho, né, você está puxando ali, às vezes, milhões de dados, né? Porque você não está pegando só um KPI que é uma média de 3, 4 valores. Você está pegando uma KPI que é uma média de, sei lá, 20 valores que você coletou com a frequência de 1 minuto por 5 anos, né? Então você está puxando ali para animar um simples dado numa tela, milhões de dados para serem calculados. Se você tem que fazer uma análise que dependa de buscar uma consulta no SQL para fazer esse tipo de apresentação, cara, você vai sentar na sua cadeira, você vai esperar horas para esse tipo de informação ser atualizada, né? Agora, se você tem uma base de dados industrial, o desempenho é outro, né? É outra conversa. eu posso contextualizar mais uma coisa. Por exemplo, você tem
Hoje você tem, por exemplo, você pega uma turbina hoje ela tem pelo menos umas 100 vezes mais sensores do que tinha antigamente. O volume de dados que isso aí produz para um historiador hoje é qualquer coisa astronômica. E você tirar uma informação importante, ou você tirar conclusões importantes a partir dessas informações, aqui é o pulo do gato, tá? Acho que aí é que também entra essa coisa. Quer dizer, hoje a gente, com o aumento do número de sensores, o aumento do número das informações que estão disponíveis para a gente nas plantas ou nos equipamentos, a capacidade de ter um banco de dados que tenha uma alta capacidade de armazenamento, a velocidade de resposta muito rápida, principalmente, é algo muito importante, tá? É assim que eu tenho tentado justificar a utilização do Historian, já que a gente já tem esses produtos incorporados, tá? Normalmente. Então, normalmente o cliente pergunta para mim, pô, mas eu já tenho aqui no meu SDCD, eu já tenho historiador, quando eu quero o dado, eu vou lá, boto lá. Então, acho que o caminho é outro, tá? Eu acho que a utilização dos historiadores agora, nesse momento onde a gente fala da utilização do Big Data, da extração de informações importantes do processo, do aumento do número de sensores, é o que justifica hoje esse negócio. Tá? Antigamente justificava porque a gente tinha bancos de dados lentos. Hoje os bancos de dados, mesmo os que estão já diretamente ligados aos sistemas supervisórios, são bastante rápidos, tal, mas não tão rápidos para suprir as necessidades que estão surgindo no nosso dia a dia, aí, cada vez maiores. É isso aí. Perfeito. Sua colocação foi perfeita, Ivan. Obrigado. Obrigado pela participação. E eu diria o seguinte, aproveitando essa conversa, né, a gente às vezes pode levar quem está escutando a pensar, puxa, só é aplicável então a grandes aplicações, em quantidade grande de dados, né? O Elmer falou de milhões de dados no início, né? A gente está falando aqui de necessidade de armazenar e de calcular muitos dados, etc. Mas, assim, é importante frisar que o Historian, diferente de outros historiadores de mercado, ele é extremamente flexível em licenciamento. Então, eu tenho licenças, às vezes, para 100 pontos, né? Para 100 tags, né? Para um início ali de aplicação. E você poderia usar, obviamente, até para menos do que isso, né? E ele é extremamente flexível em preços. Então, para aplicações pequenas, ele é proporcionalmente barato, né? E o preço vai subindo, obviamente, conforme você vai tendo mais tags, né, dentro desse licenciamento. Apesar de que o preço, né, de dólares por tag, ele vai tendo um decaimento. Então, ele começa custando um pouco mais, né, o valor de dólar por tag, e conforme você vai subindo essa sua quantidade de tags, né, para 1.000, 10.000, 100.000, depende do tamanho aí da sua base de dados, o valor ali de dólares por tag vai tendo um decaimento proporcional, tá? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? A gente já passou 5 minutinhos aqui do tempo. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de agradecer demais aí a presença de todos, né? A gente encerra, né, oficialmente aqui a nossa série de webinars. A gente repetiu esses 2 últimos, né? Acho que foi bacana ter feito essa repetição. E a gente deixa aqui convidado para a próxima série de webinars, que a gente está planejando agora com bastante carinho, aí, escolhendo direitinho os temas, mas a gente está prestes a lançar uma segunda série de webinars com novos temas e que eu acho que vão ser bastante interessantes, complementares àqueles dessa primeira série. Para quem perdeu outros webinars, mais uma vez, convido vocês a entrar no nosso YouTube, né? Você tem lá a gravação de todos os que foram feitos. Elmer e Sanzio, gostaria de dar alguma palavra final? Eu só agradecer a participação de todos os inscritos aí. Obrigado. Agradecer e dizer que nós da Aquarius estamos disponíveis aí para qualquer dúvida ou para qualquer consulta, tá ok? Legal. Bom, pessoal, obrigado. É isso então. Bom fim de semana aí para vocês. Nos vemos na próxima gravação de webinar. Abraço.